dia, começando a semana do dia 19 de agosto de 2024. Meu nome é Bruna Malcaburi, sou analista de investimentos aqui da Guide e quero compartilhar contigo as operações estruturadas destaques para essa semana. Vou falar um pouco sobre o financiamento. A estratégia de financiamento nada mais é do que a gente ter o papel, né? Esse papel pode já estar na carteira do cliente ou pode ser comprado neste momento, e a gente vende uma call para fazer a movimentação de taxa, para pegar essas taxas. Então, são papéis que geralmente estão numa tendência de alta ou que são um pouquinho mais laterais e que oferecem uma taxa relativamente mais interessante do que a taxa da renda fixa. Esses papéis são papéis que estão na nossa carteira recomendada. O primeiro destaque é um financiamento de VBBR3, né, que Vibra, mas o ticker é VBBR3, ele está pagando uma taxa relativamente interessante para um período de uma operação de 23 dias úteis ou 31 dias corridos. Nesse ativo, a gente vende um strike 3% acima do preço atual, e aí recebemos um prêmio de 1,44. Então, se essa operação for realmente executada, ela for exercida no dia do vencimento, o investidor acaba ganhando 3% pela valorização do papel, mais 1,44 pelo prêmio. Isso dá uma taxa de 4,44 nesse prazo de 30 dias corridos. Então, operação bastante interessante, Vibra, já é um papel que está na nossa carteira e a gente vê que ele continua numa tendência de alta, só está mais próximo de uma região aqui de resistência, o que deve fazer um pouco mais de lateralização para depois fazer a continuação da movimentação de alta. E o segundo papel em destaque é BPAC. BPAC, né, no ticker BPAC11, mas é o Banco BTG. Ele também aqui a gente tem algumas opções bastante interessantes para quem tem ou quer ter o papel. Primeira opção seria vender as calls no preço, né? Então, aqui vou dar um exemplo. A gente está trabalhando nesse momento, o preço está R$ 36,40, então a gente venderia R$ 36,40 e ganharia um prêmio de 3,09% nesses 23 dias úteis. Então, um prêmio também bastante interessante, pensando que a gente vai vender o papel pelo preço que comprou e só pegando o prêmio, né? Uma taxa acima de 3%. Neste prazo é realmente muito acima de renda fixa. E depois a gente tem uma outra opção, se o cliente, né, se o investidor, ele quiser ganhar também com a valorização do papel, você pode fazer um strike de 3% acima, então hoje desses 36,40 a gente colocar um strike 3% acima disso, e aí o prêmio fica um pouco menor, porém um prêmio bastante interessante de 1,69%. Então a gente tem, se essa operação for executada, for exercida no dia do vencimento, o investidor ele vai ganhar 3% na valorização do papel, mais 1,69% pelo prêmio, somando em torno de 4,69%. E a última opção que a gente tem aqui é o financiamento também, só que fazendo uma venda, né, um strike 5% acima do preço atual. Então, o investidor, além de ter o ganho do prêmio, ele vai ter a valorização de 5%. Então, ele valoriza o papel em 5% e recebe o prêmio de 1,01% por oferecer essas opções. Lembrando que isso aqui é uma estratégia de taxa. Então, o que a gente faz é buscar a taxa, né? Buscar essa diferença de taxa. Se o papel subir muito, o investidor ele vai ter que entregar, por exemplo, aqui a gente está falando de uma operação de 3% acima, mas se o papel subir 10%, o investidor ele só vai surfar esse 3%, mas ele também está ganhando esse prêmio extra por disponibilizar as suas ações, tá? Então, geralmente o que a gente gosta de usar esses papéis são papéis um pouco mais laterais ou que ainda estão em tendência de alta, buscando realmente também papéis que estão em carteira recomendada, que têm bons fundamentos, que passaram por uma análise fundamentalista, para que esse papel realmente seja exercido e para que o investidor ganhe essa movimentação através das taxas. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui e desejo uma ótima semana para todos vocês.